Bom, vamos lá. Pessoal, vamos dando início ao nosso treinamento Progress, né, DBA, é um treinamento destinado aí para analistas, coordenadores, gestores, até mesmo os DBAs que querem aí ter ferramentas para monitorar, controlar e fazer a gestão aí do seu banco de dados de forma simples, e tranquila. Então, esse treinamento de hoje, nós vamos abordar bastante conceito, tá? Então, é bastante conteúdo um dia só. Então, é importante todos, né, vá fazendo aí suas anotações, fazendo seus rabiscos, e aí a gente vai ter aí intervalos, né? Dentro de cada intervalo, a gente vai ter momentos aí para tirar dúvidas, para perguntas. Então, se tem a dúvida, André, tem uma dúvida, vamos combinar. Pode digitar aqui no chat, pode digitar no chat, no momento do intervalo e a gente vai tirar suas dúvidas, tá bom? Então, primeiramente, muito bom dia. É um prazer ter vocês aqui nesse treinamento. E aí a gente vai se preparando aí para o nosso primeiro estágio. Então, deixa eu fazer nosso setup aqui, né? Hoje, no dia sábado, né, 18/10, e conhecer, né, é crescer. Então, a gente vai começar aí entendendo um pouquinho como é que vai ser nosso dia. Deixa eu compartilhar a tela aqui um minutinho para vocês. Muito bem. Bom, vamos lá, né? Então, nossa agenda, né? Vamos entender como que vai ser a nossa agenda. Então, agora, né, a gente vai trabalhar, né, uma abertura aqui, introdução, né, da estrutura de banco de dados. Então, a gente vai falar um pouquinho do banco de dados Progress, como que ele funciona, para que ele serve. Então, e aí depois a gente vai ver um processo prático aí sobre o banco de dados. Então, tudo isso daqui vai ser um processo de cadastrar um banco, entender ali os parâmetros, a gente vai entender quais são os parâmetros que eu tenho que me preocupar, onde eu tenho que realmente atuar aí de forma tempestiva. Então, vamos entender isso de forma bem tranquila. E, né, a gente vai ter uma pausa para o café que é às 10. A gente vai voltar às 10h20, tá? Vão ser 20 minutinhos de pausa. Voltamos às 10h20. E aí a gente vai ver, né, questões de análise e manutenção do banco. O que é isso, né? Como que a gente monitora o banco? O que precisa ser monitorado? E depois disso, né, quais são as ferramentas de manutenção, né? Como utilizar essas ferramentas para você ter seu banco sempre com performance, sempre disponível, sem paradas. Vamos ter um almoço aí, né? Uma horinha de almoço aí para todo mundo. E depois a gente volta aí nas 13 horas falando de backup e restore, né? Aqui a gente vai falar de estratégia de backup, tudo que diz a questão da segurança do banco de dados. Aí, né, mais um pouquinho para frente, a gente vai falar de análise de índice, né, e indexação. Então, o que é isso aqui, né? Como que a gente, né, entende a performance do banco, né? Índice, como que a gente indexa um banco da forma correta. Então, a gente vai falar de estratégias, vamos falar aqui um pouquinho de todo o processo de preparação aí para a gente indexar o nosso banco de dados. E, né, mais uma pausa para o café aqui às 15, voltando aí às 15h20. Na 15h20 a gente vai falar um pouquinho de tab análise e dump load. E no final, né, das 4 às 16h30, a gente vai falar do nosso checklist de manutenção do banco. Aqui a gente vai falar de estratégias de gestão do banco, todo um processo que a gente precisa ter em mente para deixar nosso banco sempre seguro. Muito bem. Então, tá aí a nossa agenda. E aí a gente vai se preparando aí para começar. Quem está chegando agora aí, sejam bem-vindos. E vamos aí nosso primeiro setup, ok? Então, vamos lá, pessoal. Então, passada aí nossa agenda, primeiramente, né, obrigado aí pela presença de todos. Obrigado por vocês estarem, né, aqui com a gente hoje. Vai ser um dia bem bacana, um dia de muito trabalho, de muito conhecimento. E vamos nos preparando. Bom, então, começando aí, né, nos preparar aí para iniciar. Bom, gente, vamos falar um pouquinho agora do banco de dados Progress. Para quem não sabe, né, o Progress é um banco de dados, né, americano e que nasceu, né, inclusive hoje é utilizado em grandes organizações do mundo, nasceu com um princípio, né, de ter um conceito de escalabilidade muito bacana. Então, o Progress, desde a sua primeira versão, ele já trabalha com a questão de trabalhar com volumes
estendido. Então, para quem não sabe, na época aí, né, bem no começo aí em 1980, 1900 e um pouquinho mais que isso daí, né, 1905, 1990, eu estava começando a parte, né, do banco de dados, que estava começando aí o banco de dados, surgiu aí o Progress. O Progress, qual que era a grande vantagem dele, né? Ele permitia você sempre trabalhar com um conceito de clustering, ou seja, ele permitia que você quebrasse o banco de dados em pequenos pedaços, distribuísse esse banco de dados, né, em várias stores, em vários locais, né, porque disco na época era um desafio muito grande, e automaticamente, né, você conseguisse ter um banco de dados totalmente distribuído, né, e um arquivo único fazendo a gestão de todo o mecanismo de banco de dados. O que isso trouxe, né? Isso trouxe escalabilidade, né? Enquanto o conceito de cluster, de trabalhar com cluster, com parte de clusterização e nos bancos de dados como Oracle, como SQL, veio muito, muito depois, né? Isso já era nativo do Progress. Então, o Progress, né? Muita gente pergunta, André, o Progress é um bom banco de dados, né? O Progress é um ótimo banco de dados, né? O Progress é um ótimo banco de dados. Então, por quê? Ele é escalável, ele é rápido, e ele dá aí uma série de mecanismos para você criar aplicações e criar aplicações seguras e escaláveis. Ele tem, né? Claro, a gente sabe que o banco de dados Progress tem aí o quê? Né? O que é difícil do banco de dados Progress, né? Quem está acostumado com SQL, quem está acostumado com outros bancos de dados, fala, pô, André, mas é difícil, as ferramentas, é difícil fazer gestão, tem que ter um pouco mais de conhecimento, não sei o quê. Isso, né? Então, esse é o grande X, né? Então, o Progress, ele tem conceitos que fogem um pouquinho aí do conceito tradicional de banco de dados, né? Até mesmo que quando ele surgiu, ele veio com um conceito diferente, né? Ele veio com um propósito diferente. Então é isso que nós vamos aprender aqui hoje, né? Então, um banco de dados bem, é, bem estruturado, né? Não é só chegar, né? Deixar o banco lá, deixar largado. Então, hoje, dentro das organizações, as pessoas sofrem com performance, sofrem com problemas de lentidão, às vezes o banco cai do nada, o banco, às vezes uma query, que era para demorar 10 minutos, demora, ou 10 segundos, demora uma hora, e aí vai, né? Então, e o banco de dados é como se fosse a nossa casa, né? Como se fosse a nossa casa. Os dados mais preciosos da empresa estão guardados ali. Então a gente precisa cuidar dele, precisa manter, precisa fazer gestão desses dados e garantir que ele trabalhe com performance e com certeza, né, segurança e integridade, né? Então, ó, performance, segurança, integridade. Então, a gente tem que zelar por esses patamares, né? Então, a gente vai entender que o banco de dados tem uma série aí de ferramentas que a gente vai utilizar para fazer esse processo. Então, mas a gente vai ver isso na prática, né? Não vamos ficar aqui com enrolação. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? E a gente vai começar a entender alguns quesitos, né, do meu banco de dados.